O campo ainda exalava o cheiro metálico do sangue, misturado à fumaça dos estandartes queimados. Entre lanças partidas e armaduras retorcidas, os ingleses juntavam seus mortos. Aquela cena, descrita por muitos cronistas como um momento de glória e honra, esconde uma ironia histórica. Ali, mesmo perdendo a guerra, a Inglaterra começava a nascer como nação. Amigos, hoje eu quero levar vocês a um período turbulento da história europeia. A chamada Guerra dos 100 Anos durou, na verdade, 116 anos, de 1337 a 1453, e foi marcada por batalhas épicas, reis capturados, tratados quebrados, camponeses armados e uma jovem que foi queimada viva por ouvir vozes. Mas o mais importante foi perdendo o território que a Inglaterra encontrou seu próprio rosto. Tudo começa com a morte do rei francês Carlos IV, em 1328, sem deixar filhos homens. O rei inglês Eduardo III, que era neto de Filipe IV da França por parte de mãe, reivindica o trono francês. Era uma jogada ousada, mas os nobres franceses não aceitavam a ideia de ter um rei estrangeiro. Para impedir isso, apelaram para a chamada Lei Sálica, que proibia a sucessão ao trono por meio da linhagem feminina. Assim, coroaram Filipe VI, primo do rei falecido. Eduardo se sentiu traído e, em 1337, declara guerra à França. Só que é importante lembrar, naquele momento, a Inglaterra não era uma nação coesa como hoje. A elite inglesa falava francês, o idioma da corte e da diplomacia. O rei inglês tinha vastas propriedades no continente, especialmente no sul da França. A identidade nacional era tênue. Foi a guerra que forçou os ingleses a enxergarem-se como povo. Logo nos primeiros anos, os ingleses conseguiram vitórias marcantes. Em 1340, venceram a Batalha Naval de Sluys, assegurando o controle do Canal da Mancha. Em Crécy, em 1346, Eduardo III usou com maestria seus arqueiros armados com arcos longos, uma inovação tática que devastou a cavalaria pesada francesa. 2 anos depois, em 1348, os ingleses tomam Calais, uma cidade portuária estratégica que permaneceria sob domínio inglês por mais de 2 séculos. E então veio um dos momentos mais humilhantes para a França. Na Batalha de Poitiers, em 1356, o príncipe negro, filho de Eduardo III, derrota as forças francesas e captura o rei João II. Sim, o rei da França foi levado como prisioneiro para Londres, mas nem tudo era glória para os ingleses. Manter o controle de territórios tão distantes exigia recursos imensos. Para isso, o rei passou a depender cada vez mais do parlamento, especialmente da Câmara dos Comuns, para aprovar impostos. Esse processo, aparentemente burocrático, mudaria para sempre o equilíbrio de poder interno. O parlamento começou a ganhar força real, e aos poucos, a ideia de uma Inglaterra governada com o povo e para o povo começou a emergir. Paralelamente, o idioma inglês, que era considerado inferior ao francês da elite, começou a ser adotado nos tribunais e na administração. Em 1362, foi decretado que todos os processos judiciais deveriam ser realizados em inglês. Um passo simbólico, mas poderoso. Como observou o historiador Desmond Seward, em sua obra A Guerra dos 100 Anos, essa guerra não apenas mudou a Inglaterra, ela construiu a Inglaterra. Enquanto isso, a Europa enfrentava um inimigo invisível, a peste negra. A epidemia de 1348 dizimou quase 1/3 da população europeia. O impacto foi brutal. A escassez de trabalhadores elevou salários, desorganizou a produção agrícola e enfraqueceu o sistema feudal. E, dentro da Inglaterra, essa crise levou à famosa Revolta dos Camponeses de 1381. Eles exigiam melhores condições, protestavam contra a cobrança de impostos e questionavam o poder real. A guerra, o parlamento e o sofrimento popular moldavam, juntos, uma nova estrutura social. Décadas depois, em 1415, a chama inglesa se reacende com Henrique V Jovem,
determinado e estrategista, ele retoma a campanha francesa. E então acontece a lendária Batalha de Azincourt. Os ingleses, famintos e em menor número, enfrentaram um exército francês 5 vezes maior. Mas o terreno lamacento, os arqueiros ingleses com seus arcos longos e a desorganização da cavalaria francesa decidiram a batalha. Foi um massacre. O rei Henrique voltou para casa como um herói. Em 1420, assinou o Tratado de Troyes, que o reconhecia como herdeiro do trono francês. Casou-se com a princesa Catarina de Valois. Parecia que a união das coroas era inevitável. Mas o destino tem seus próprios planos. Henrique V morreu cedo, em 1422. Seu filho, Henrique VI, foi coroado rei da Inglaterra e da França ainda bebê. Só que os franceses estavam longe de aceitar isso. É nesse contexto que surge uma figura improvável, Joana d'Arc, uma camponesa analfabeta de 17 anos que afirmava ouvir vozes divinas. Ela convence o herdeiro francês, Carlos, a lutar por seu trono. Em 1429, lidera a libertação de Orleans, vira símbolo nacional e leva Carlos até Reims, onde ele é coroado como Carlos VII. A simbologia era poderosa, mas o milagre se transforma em martírio. Joana é capturada em 1430, julgada por heresia sob supervisão inglesa, e queimada viva em Rouen, em 1431. Ela tinha apenas 19 anos. Mesmo morta, sua figura inspirou a resistência francesa. A guerra muda de rumo. A França, sob Carlos VII, começa a se reorganizar, cidade por cidade. Os ingleses vão perdendo território. Internamente, a Inglaterra sofre com crises políticas e disputas entre facções nobres. Finalmente, em 1453, os franceses reconquistam Bordeaux, a última grande cidade sob domínio inglês. A Guerra dos 100 Anos chega ao fim. A Inglaterra perde, mas sai transformada. Ela perde a França, mas ganha a si mesma. O francês deixa de ser o idioma da elite. O inglês assume definitivamente o papel de língua oficial. O parlamento se consolida como centro do poder político. O povo começa a se ver como nação insular, distinta do continente. Como escreve Barbara Tuchman, em Um Espelho Distante, as guerras longas não moldam apenas fronteiras, moldam mentalidades. A Guerra dos 100 Anos não deu à Inglaterra novos territórios, deu-lhe identidade nacional. Vamos recapitular os pilares dessa transformação. Língua. Em 1362, o parlamento determina que os processos judiciais sejam feitos em inglês. Em 1399, o rei Henrique IV é o primeiro monarca a fazer uma proclamação em inglês ao assumir o trono. Instituições. O parlamento, especialmente a Câmara dos Comuns, passa a ser consultado com frequência, ganhando força real nas decisões do reino. Economia. A exportação de lã para Flandres, via Calais, sustenta as finanças da guerra. O comércio exige leis, fiscalização e confiança, pilares de uma economia mais moderna. Sociedade militar. O camponês armado, o arqueiro inglês, vira símbolo nacional. Ele não era nobre, mas decidia o rumo das batalhas. Cultura política. A experiência traumática com a guerra e os impostos fortalece a desconfiança do povo em relação à coroa. Nasce a ideia de que o rei deve prestar contas ao povo. As fontes que sustentam essa leitura são muitas. Além das crônicas de Froissart, que registram o ponto de vista da nobreza, há os registros parlamentares, as leis do período, as cartas dos Paston, uma família da classe média que vivia os impactos da guerra, e os registros do julgamento de Joana d'Arc. No século XX, autores como Desmond Seward e Barbara Tuchman analisaram a guerra como mais do que uma série de batalhas, como um processo de formação nacional, marcado por dor, resistência e adaptação. Você percebe a ironia? A Inglaterra, que lutou por um trono francês durante mais de um século, acaba se tornando mais inglesa ao perder a França. E talvez, amigos, seja essa a lição mais poderosa da história. Às vezes,
A perda externa é o que permite a construção interna. Pensa comigo. Crécy e Poitiers deram prestígio. Azincourt deu mito. Mas foi Castillon, a derrota final, que deu limite. E o limite, muitas vezes, é o ponto de partida de uma identidade. Comenta aqui embaixo. Qual parte dessa história mais te surpreendeu? Você acredita que derrotas podem fundar nações? Se essa jornada te fez enxergar a história por um novo ângulo, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com quem ama narrativas que vão além da superfície. E antes de sair, confere o vídeo sobre Rasputin, o místico que atravessou impérios e desafiou a morte. A história continua, explorando histórias, onde o passado ganha voz.